Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós continuamos naquele ambiente do Sermão da Montanha, né? Lembremos, gente, que no Evangelho de Mateus, Jesus está numa montanha, dando as instruções relativas ao reino de Deus para as pessoas, da mesma forma que no Monte Sinai, Deus revelou para essas pessoas a sua lei, a sua antiga aliança. Jesus é, portanto, o próprio Deus, que também numa montanha nos anuncia essa nova lei, a lei da nova aliança. O texto do Evangelho de hoje, ele nos apresenta duas parábolas, a parábola da luz e a parábola do sal. Ambas têm a intenção de destacar o papel das pessoas que pertencem ao povo de Deus nesse mundo. Jesus mostra qual deverá ser a missão das pessoas que aceitam viver inspiradas pelo Espírito das bem-aventuranças que ele havia acabado de proclamar. A primeira parábola que Jesus menciona é a do sal. Como a gente sabe, o sal é um condimento que é misturado a praticamente todos os alimentos, com a função de realçar o sabor. Ele é também usado como elemento de conserva de alimentos, né? Quem nunca viu, né? Carne seca, aquelas partes do porco que são salgadas e que a gente compra para botar na feijoada, né? E o sal, ele impede que os alimentos se estraguem pelos processos de decomposição. Então, nesse último sentido, ele simboliza as coisas que permanecem inalteradas. Ele nos dá um sentido de perpetuidade. Dessa maneira, gente, dizer que os discípulos são o sal da terra tem a intenção de mostrar que eles deveriam ser aquelas pessoas que fariam a diferença no mundo, que dariam graça, que dariam sabor, que trariam alegria, que trariam algo a mais ao que está sem graça e que também trabalhariam para perenizar e para conservar esse ensinamento, essa nova aliança que estava sendo formada entre Deus e as pessoas, o que por consequência, garantiria a continuidade da proclamação do projeto salvador de Jesus. A segunda comparação que Jesus faz é a da luz. É dentro dessa segunda comparação, que ele utiliza duas imagens diferentes. Primeiro, ele menciona a cidade que não pode ficar escondida em cima de uma montanha. Com essa comparação, Jesus quer nos fazer lembrar do profeta Isaías, quando no capítulo 60 do seu livro, ele diz que Deus vai ser a luz que brilhará sobre Jerusalém, que realmente é uma cidade que fica no alto de uma região montanhosa. E a partir de lá, vai iluminar todos os povos. E a segunda imagem que Jesus utiliza é a lâmpada, que é acesa e colocada em um candeeiro e que irá iluminar todos os que estiverem ao seu redor. Nós podemos ver nessa imagem um complemento mais detalhado da primeira imagem, que fazia alusão à cidade de Jerusalém inteira. Na segunda imagem, Jesus individualiza as pessoas, dizendo que elas próprias deverão representar esse brilho, o brilho dos valores do reino dos céus, que vai clarear o entendimento das pessoas a respeito do reino de Deus e que vai desafiar o nosso mundo. Jesus diz aos discípulos que é a presença dessa luz que vai ser irradiada a partir deles, que o mundo vai ser iluminado.
De agora em diante, os que aceitarem as propostas feitas por Jesus e se comprometerem com a nova lei que havia acabado de ser dada ao mundo através da proclamação das bem-aventuranças, são esses aqueles que habitarão essa nova Jerusalém, que vai brilhar do alto da montanha e que vai iluminar todos os povos. Vejam, pessoal, que iluminar todos os povos, como é dito pelo profeta Isaías, é também uma referência à universalidade da salvação que foi trazida por Jesus. Não era somente para iluminar o povo judeu, mas era para iluminar todos os povos. Estas palavras de Jesus, no entanto, elas não tinham o significado de dizer aos discípulos que eles deveriam ser pessoas, amostradas, que deveriam se fazer notar por todos, que queriam ser pessoas que gostam de aparecer, que deviam ficar chamando a atenção do mundo para si, para que fossem reconhecidos e aplaudidos pelos outros. Não era isso que Jesus queria dizer, quando ele disse que eles precisavam ser luz. A missão deles é a de todos os que se tornam luz. A nossa missão, no sentido em que Jesus quis ensinar, é dar testemunho com suas palavras e com suas vidas a respeito dos valores do reino de Deus. É fazer o questionamento do mundo em relação a tudo aquilo que vem de encontro, em relação a tudo aquilo que é contrário a esses mesmos valores. É um reflexo de luz, um reflexo da luz de Deus no meio das trevas que normalmente guiam as sociedades. Eles não poderiam se esconder, se omitir, viver como se não estivesse vendo as coisas. Não poderiam fugir das responsabilidades que lhes haviam sido dadas pela adesão que eles fizeram ao projeto de Jesus. Um pouco mais à frente, a gente vê Jesus se referindo às boas obras que os discípulos deviam praticar, a fim de que brilhasse sobre eles a luz de Deus e que eles fossem reconhecidos dessa forma pelas pessoas. Essas boas obras, muito provavelmente, são uma referência à segunda parte daquelas bem-aventuranças, onde são mencionadas a misericórdia, a pureza de coração, a defesa da paz e a busca pela justiça. Essas são as obras, são as atitudes das pessoas capazes de se compadecer, de amar, de perdoar, de se compadecer com o próximo, de ter empatia, de se sensibilizar com os sofrimentos e com as angústias dos seus irmãos. São as atitudes das pessoas que focam a vida na honestidade, na lealdade, na verdade. São as atitudes das pessoas que se recusam a usar a lógica da violência, mas continuam lutando por um mundo onde a justiça prevaleça. Essas são as boas obras pelas quais as pessoas precisam ser reconhecidas. Essas são as obras através das quais a luz de Deus vai brilhar sobre eles, para que eles se tornem uma referência no nosso mundo. É dessa forma que o brilho de Deus vai se manifestar ao mundo através deles. Gente, a questão central do nosso evangelho é a seguinte: Deus nos propôs, através de Jesus, um projeto de salvação, que precisa conduzir as pessoas para um novo mundo, para um mundo de amor, de justiça e de paz. Aquelas pessoas, e aí devemos nos incluir, que dizem sim a essa proposta, precisam testemunhar ao mundo, através das suas palavras e das suas obras, que os valores contidos nessa proposta feita por Jesus estão em pleno funcionamento no seu cotidiano. Falando de uma forma bem resumida, é isso. E é nesse momento que deve começar o nosso questionamento. Como é que nós estamos vivendo em relação a isso? O nosso compromisso de cristão é realmente um compromisso sério? Ele respeita as exigências que Jesus nos faz? Nós somos pessoas coerentes no nosso testemunho? Ou o nosso tipo de testemunho, que a gente dá depende do ambiente em que a gente está? É difícil a gente ser autêntico em ambientes que são mais hostis para os valores do reino de Deus. Mas nós devemos ser coerentes em todos os ambientes. Se o ambiente não nos respeitar, é hora de nós pensarmos se esse é um ambiente que convém a gente frequentar.
Em qualquer lugar que nós frequentamos, nós precisamos ser sempre a mesma pessoa. Nós devemos manter sempre os nossos posicionamentos alinhados com os valores do reino de Deus. É claro que todas as pessoas não são obrigadas a pensar como a gente, mas nós devemos marcar a nossa posição, da mesma forma que os que não concordam com a gente marcam a posição deles. Nós precisamos deixar acesa a lâmpada do reino de Deus. Ela não pode se apagar. Nós precisamos ser o seu candelabro, o seu candeeiro. Isso não significa entrar em conflito com as pessoas, mas apenas termos um posicionamento que não seja incoerente, ainda que por omissão, com a nossa missão de cristãos. Um ambiente saudável precisa ao menos saber conviver com as diferenças. Ser cristão não é ser aquela pessoa chata, insistente, inconveniente, que fica o tempo todo tentando converter os outros. É muito chato isso. Lembremos que as maiores e mais significativas testemunhas de Deus são aquelas que falam do Evangelho através das suas atitudes, das suas obras, dos seus gestos, e não através das suas palavras. Mas também não pode ser algo, que nos leve a omissão em relação aos valores do reino de Deus na sociedade em que a gente vive. Lembremos que Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas nunca deixou de se manifestar e nem de posicionar quando ele foi provocado a fazer isso. Será que nós somos uma pitada de sabor na vida das pessoas que caminham ao nosso lado? Será que nós somos esse sal na vida delas? Ou eu sou também aquela pessoa sem graça, insípida, pela qual as pessoas que passam pela minha vida passam e nem percebem que eu existo? Ou pior ainda, será que eu sou aquela pessoa amarga, pesarosa, que vive reclamando de tudo, que não tem agradecimento no seu coração, que não tem gratidão, que está sempre insatisfeita, que quando consegue uma coisa já não liga mais para ela, está querendo conseguir outra? Ou ainda, será que eu sou uma pessoa egoísta, fechada, dentro de mim mesmo, que só me preocupo comigo, que acabo pecando ao não conseguir dar importância para as necessidades daqueles que caminham do meu lado, que não consigo ver as oportunidades que a vida me apresenta para realizar essas obras de Deus, que precisam marcar a vida daqueles que dizem sim ao projeto de Jesus? Será que de tão egoísta que eu sou, eu não percebo o momento que eu tenho, a oportunidade que eu tenho de realizar a obra que Jesus espera de mim, porque eu estou preocupado só comigo e com o meu bem-estar? Que tipo de luz sai de mim? Que sabor eu dou à vida daqueles que caminham junto comigo? Quais são os valores que as minhas palavras e as minhas ações transmitem para as pessoas ao meu redor? Pensemos sobre isso de maneira muito séria durante essa semana. Reflitamos um pouco sobre a nossa condição de sal da terra e de luz do mundo. É isso que Jesus deseja da gente. É uma conversão na nossa vida prática. Quando nós dizemos sim ao projeto de Deus, a gente não está só se comprometendo em frequentar uma comunidade, em participar de celebrações, em rezar, em ler a Bíblia. Tudo isso é muito importante porque nos faz crescer, nos faz obter conhecimento. Mas nós estamos nos comprometendo com Deus a realizar na vida tudo aquilo que essa religiosidade quer nos ensinar. Longe disso, somente com práticas ritualísticas, a nossa vida religiosa de nada adianta. Pessoal, quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. Sejam luz do mundo. Ajudem a mensagem de Deus a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.